Olá, eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego e estou aqui para apresentar o 14º episódio do Pod Emprego. O canal tem o objetivo de trazer temas variados relacionados à carreira e mercado de trabalho. Hoje nós iremos tratar de um tema super importante, aliás, fundamental, olhando para a liderança dentro do mercado de trabalho. Como a liderança consegue garantir assertividade na comunicação? Eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego, tenho mais de 15 anos de experiência na área de recursos humanos, já vivi uma mudança de carreira na prática, sou enfermeira e depois fiz uma mudança para a área de recursos humanos. Já estou à frente da Emprego, a consultoria boutique que eu sou a sócia fundadora há um pouco mais de 6 anos, e fazendo gestão de projetos em todo o território nacional e também uma liderança de equipe, que atua aí diretamente comigo. É um prazer imenso receber uma profissional que tem uma trajetória incrível de carreira. Afinal de contas, alguém que veio da área de recursos humanos dentro de toda a sua trajetória em empresas relevantes no mercado. Trouxe uma consistência e uma bagagem em diversos segmentos e certamente consegue agregar muito valor nas empresas onde passa. Ela tem uma experiência muito ampla dentro da área de gente e gestão, olhando para temas de cultura, performance e desenvolvimento de liderança. Atua no segmento de comunicação já há alguns anos, o que traz uma notoriedade incrível olhando para toda a habilidade que ela possui e que vem ainda mais agregando valor dentro aí das áreas e desafios que ela encara diariamente. Você já pensou que alguém que tenha tido o privilégio de, num processo de mudança de carreira, tenha tido uma liderança direta bastante relevante e que tenha contribuído com você, quem é esse profissional aí que tenha contribuído para a sua formação e para o seu desenvolvimento? Eu quero te contar que eu tive essa oportunidade e sou muito grata por isso. Afinal de contas, a convidada de hoje foi a minha primeira liderança dentro da área de recursos humanos. Uma pessoa que me ensinou demais. Sabe aquela pessoa que te pega na mão e te ensina como fazer e como conduzir? Quais são as estratégias adequadas, os insights mais propícios para cada situação? E olhando para tudo isso, não poderia deixá-la de trazer essa profissional para contar um pouco mais dessa trajetória e todos os insights relacionados aí à comunicação dentro das posições de liderança. Naquele momento onde ela foi a minha líder direta, eu atuava como analista de recursos humanos e ela como coordenadora da área. Foi uma parceria muito valiosa e, afinal de contas, eu sempre digo, a parceria deu tão certo que, na verdade, ela me preparou para voar. E independente do tempo que nós trabalhamos juntas, é alguém que eu sempre fiz questão de manter contato e de acompanhar toda essa trajetória, a sua trajetória. Eu tenho muita gratidão, conforme falei anteriormente, em trazê-la aqui para o Pod Emprego, um projeto tão importante e relevante para a Lucila e para Emprego. Marcela Belpié de Pinheiro, é um prazer ter você aqui no 14º episódio. Muito obrigada. Obrigada pelo seu aceite e pela sua disponibilidade em participar aqui desse episódio. Imagina, Lu, eu que agradeço, emocionada aí com suas palavras. Eu sempre falo que eu tenho uma missão como vida, né, de vida, que é, de fato, conseguir ali ajudar as pessoas, né, para que elas consigam se desenvolver não só profissional, como pessoalmente. Se eu consigo plantar uma sementinha boa e dar fruto, para mim eu já estou realizada. E ouvir você falando assim,
até me arrepia, porque essa é a minha missão de vida. É isso que eu quero fazer em todas as empresas que eu atuo, né? E querer ajudar e ver as pessoas crescendo, ver a sua trajetória também, né? Onde você chegou. Foi incrível. É claro que você contribuiu muito, né? Para que isso acontecesse, porque também não adianta só eu querer ajudar as pessoas precisam sim, querer. É uma entrega mútua. E você quis, você estava muito aberta para isso e deu no que deu. E hoje você está aí me entrevistando, né? E eu muito feliz. E para mim está sendo uma honra estar aqui e poder participar do Emprego, no podcast Emprego. Muito obrigada. Eu queria te pedir aí para você se apresentar e contar um pouco mais da sua trajetória profissional. Com certeza. Bom, primeiro eu quero falar que eu sou casada há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, ó. 20 anos casada, vou fazer agora, mas já estou há 27 anos com a mesma pessoa. Tenho um filho de 15 anos, você acompanhou bem toda essa minha história. E um cachorrinho, né? Que hoje está com 8 anos e acompanha a gente aí desde pequenininho. Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu trabalhei 11 anos em indústria, que foi quando a gente se conheceu. Foi uma experiência incrível, né, que eu vivi, passei por muitas mudanças lá. Foi onde eu tive a oportunidade de me desenvolver como recursos humanos, porque naquela época nem existia esse departamento. Sim. E aí, quando eu saí, que fechou um ciclo, eu conheci o segmento de comunicação. E eu falo que o bichinho me picou. E desde então, eu não saí mais. Tive uma experiência como consultora por um período, mas não aguentei e voltei a trabalhar com comunicação. É um mercado que eu gosto muito, que já estou também há mais de 20 anos trabalhando nesse mercado e aprendi e continuo aprendendo sempre, porque é um mercado muito dinâmico. Que ótimo. E olhando para o dinamismo que o mercado tem, olhando para todo esse processo de transformação que nós estamos vivendo também de forma bastante acelerada do mercado, é um processo bastante latente para o segmento de comunicação ainda mais forte, né? Exatamente, exatamente. A gente passa muito rápido todas as mudanças dentro do segmento de comunicação e principalmente quando eu falo de publicidade, muda muito rápido. Faz mais de 10 anos que eu estou nesse mercado, né? Eu falo que quando eu comecei, a gente trabalhava com a publicidade que era on e off. Você tinha a TV, que era o off, e você tinha o on, que era a internet. Sim. Hoje, você já está num modelo que ainda as pessoas não sabem identificar ao certo, porque passou de conteúdo. Então, foi on-off, depois virou híbrido, aí o digital veio com força, depois do digital veio conteúdo, que foi bem na época da pandemia, e agora a gente está num outro formato, que é um 360, que a gente chama. Como é que mistura tudo isso? Né? Como é que você tem o off, o on, né, que é o digital, e conteúdo num novo formato. E eu vivo muito todas essas mudanças, não só de da atuação do mercado, como do tipo de profissional que tem que atuar nesse mercado. Nem sempre esses profissionais eles estão preparados, eles estão qualificados. A gente tem que capacitar essas pessoas, desenvolver essas pessoas. Então, para mim é muito bom, porque eu gosto disso. E esse mercado, esse segmento me proporciona isso. Excelente. Acho que tem uma característica muito forte, essa questão. Você é uma profissional que tem muita experiência dentro da área de desenvolvimento. É uma área que te motiva muito, né? Sim, muito, muito. E uma área que eu gosto muito, que quando eu aprendi, né, quando eu conheci, que é a área de cultura, eu comecei a entender melhor como é que a gente, de fato, consegue desenvolver as pessoas, né? Se elas não estiverem conectadas à cultura, aos valores, elas vão demorar mais para se desenvolver. Ou elas não vão se identificar com essa empresa. E aí eu falo, não existe profissional incapaz, existe profissional no lugar errado. Porque se ele não se identifica com os valores e a cultura da empresa, ele não vai conseguir dar o seu melhor. E por isso, às vezes, as pessoas olham como incompetente, mas não. Ele só está no lugar errado. Então, isso para mim foi fascinante conhecer, né, estudar mais sobre a metodologia, né, algumas metodologias para transformação cultural.
E desde então eu aplico muito isso também em todas as empresas que eu atuo. Excelente. Eu trouxe aqui algumas perguntas que eu gostaria de te fazer aí, até para trazer insights e contribuir com o público do Pode Emprego. Eu queria te perguntar, entender um pouco mais. Você já tem uma grande experiência em posições de liderança e já há alguns anos como head de recursos humanos. Quais que são os principais aspectos que você conseguiria nos dizer aí, destacar, que fizeram a diferença para que você se consolidasse em uma posição aí de diretoria? Primeiro que eu sempre gosto de falar, eu amo muito o que eu faço. Eu sempre fui muito apaixonada pela área, muito determinada. Então, eu fui atrás, né, dessa oportunidade para mim. Uma coisa que eu sempre escuto das pessoas é a minha empatia, o meu jeito de lidar com as situações, né? Sempre tentando olhar para os dois lados. Isso também me torna uma profissional, eu diria diferenciada, mas no sentido de conseguir ver as coisas de uma forma muito mais racional, Tá. né? Porque isso é importante também, sim. né? E traz uma imparcialidade Traz também, uma né? imparcialidade. Das situações. Tentando entender os fatos, como eles de fato acontecem. Resiliência, porque é uma área que você, e para ser diretor, você precisa muito de resiliência, né? Adaptabilidade e flexibilidade, isso é fundamental. E eu acho que também visão estratégica. Entender como é que eu faço que a área de recursos humanos contribua para o negócio. Porque ele precisa ser muito parceiro do negócio. A área de recursos humanos tem que ser muito parceira do negócio. E eu acho que essa minha visão, né, juntando com essa questão de ser mais resiliente, empática, determinada, dificilmente eu desisto daquilo que eu quero, eu acho que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Claro, tive muitos obstáculos, né? Sim. Muitas frustrações, mas eu tinha muito claro o que eu queria. E se eu posso dizer para as pessoas algo que é super importante, é você definir o seu objetivo, que de fato você quer. E aí montar um plano para que você de fato consiga observar tudo que você está conseguindo conquistar para você poder chegar no seu objetivo, que no meu caso era ser uma diretora. Sim, excelente. Quais que são as principais características da área de recursos humanos dentro do segmento de comunicação? Olha, principais características para mim é assim, como é um mercado muito dinâmico e muda muito rápido, a gente precisa ter profissionais dentro dessa área que tenham esse dinamismo, que fique muito atento a todas as mudanças que estão acontecendo, quais são as melhores práticas, a adaptabilidade também. Por que adaptabilidade? Porque nem sempre um programa que funciona num lugar ou num segmento vai funcionar no segmento de comunicação. Sim. Então, como que a gente consegue adaptar ao segmento de comunicação? É um público que eles são bem questionadores, né? E para um lado bom, eu acho que isso daí provoca que sempre que você melhore, que você evolua. Então, você tem que ter profissionais que estejam muito seguros daquilo que eles estão falando, sabe? Quando você vai fazer uma entrevista, você tem que estar muito preparado para essa entrevista. Porque você pode ser muito questionado. Então, você tem que se preparar para fazer esse tipo de entrevista. Você tem que estar muito ligado no que está acontecendo no mercado, né? Como que as agências estão se comportando, como as marcas estão se comportando, para que você, como recursos humanos, consiga contribuir para esse negócio. Uma outra coisa, inovação. A gente tem que inovar o tempo todo. Porque como muda muito rápido, você também tem que mudar, você tem que inovar. E sempre alinhado com a estratégia do negócio. Então, acho que, para mim, essas são as características que a gente precisa ter dentro da área de recursos humanos ali, de profissionais, né? Pessoas que tenham flexibilidade, adaptabilidade, que olhem para a inovação, criativo, porque tem que ser muito criativo nesse mercado. Eu acho que são pontos ali fundamentais para você conseguir se desenvolver nessa área. E quais que são os maiores desafios dessa área? Primeiro desafio é você
mostrar qual é o papel da área de recursos humanos. Porque muitas vezes você é visto como a área administrativa, operacional. E não é isso. Então, eu trabalho de formiguinha. É você ir conquistando, mostrando seu espaço. Então, para mim, esse é um grande desafio. E o principal ali, o primeiro. Um outro é como identificar talentos criativos no mercado. Dependendo do tipo de segmento, de empresa de comunicação que você está atuando. Porque tem diversos Sim, dentro de comunicação. sim. Mas você tem que identificar isso. Qual é o talento para o seu negócio? Então, isso é muito importante. Relacionado a perfil aí, Relacionado a diretamente. perfil de profissional, exatamente. E acho que um outro também que é super importante é desenvolvimento de liderança. É um desafio muito grande. Por quê? O líder, ele é fundamental em qualquer empresa, isso acho que não só no segmento de comunicação, mas falando desse segmento, ele é fundamental para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, porque é ele que vai desenvolver o time, é ele que vai capacitar, como eu falei lá anteriormente. Nem sempre eu tenho um profissional preparado. E quem vai ter que desenvolver esse profissional é o líder. Então, se esse líder não tiver capacitado, preparado para isso, como ele vai desenvolver o time dele? Se ele não tiver as ferramentas para isso, como ele vai desenvolver o time dele? Então, para mim, seria entender qual é o papel da área de recursos humanos, buscar os talentos criativos e desenvolvimento de liderança. São os principais desafios do segmento. Quero te fazer uma outra pergunta. Qual que é o perfil da liderança dentro aí do segmento de comunicação? E também quais são as maiores necessidades ou demandas dessa liderança para a área de recursos humanos? Isso vem mudando muito, mas eu sempre percebi, assim, são pessoas que cresceram muito rápido, especialistas que cresceram muito rápido pelo seu talento, né? E viraram líderes. E eles aprenderam a trabalhar assim, fazendo do jeito deles, desenvolvendo muitas vezes sozinho o trabalho. E então são profissionais mais centralizadores e que mão na massa, que eu acho que isso é muito bom, mas que acabam não conseguindo delegar ou desenvolver o time ou dividir com o time quais são as metas, quais são os objetivos, aonde a gente quer chegar. E isso é muito importante quando você é um líder. Como é que você dá contexto para as pessoas? Se você for muito centralizador, né, vai ficar difícil. Sim. E o time vai se sentir muito excluído. Então, esse para mim é um ponto, é um perfil de líder e um desafio. Mas tem uma coisa muito boa quando eu vejo de um perfil de líder nesse segmento, são pessoas extremamente inteligentes, extremamente. São pessoas criativas, que assim, têm uma flexibilidade, muitas vezes, para lidar com situações complexas, sabe? Para um controle emocional, muitas vezes, para determinados trabalhos, que eu não tinha visto antes, né? Tudo é muito rápido. As pessoas têm que ser muito, muito ágil ali para poder fazer determinada entrega. E isso eu acho que é muito positivo. O desafio, no caso, né, nessa parte, eu acho que acaba sendo até mais fácil quando você olha que são pessoas extremamente inteligentes, mas o desafio é como é que você, de fato, consegue trabalhar com uma pessoa e trazer melhores práticas ou você conseguir discutir com um profissional desse de igual para igual. Sim. Porque eles são exigentes. Então, exige de você também. E você sempre estar muito preparado. Então, acho que esse é um grande desafio quando você está lidando com os líderes do segmento de comunicação. Tá ótimo. Atualmente, nós temos várias gerações aí atuando no mesmo ambiente. Em algumas empresas, já são 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho. O segmento de comunicação ele é conhecido por ser bastante atrativo para um público bastante jovem. E quais são os maiores desafios
para a liderança hoje, dentro do segmento, no seu ponto de vista? Também vem mudando, tá? A gente está cada vez mais de olho também a questão da diversidade, Sim. né? Porque a gente entende que isso só agrega para o negócio. Quando você tem essa mistura, né? Mas ainda é um desafio, não vou dizer que não. Porque quando você pega um jovem, ele é imediatista. Ele quer as coisas muito rápido, Sim, né? sim, uma expectativa muito grande. Uma expectativa muito grande. Ele é inquieto, né? Então, e aí do outro lado você tem pessoas que não, calma, gente, no tempo. Então, assim, você precisa ter um alinhamento de expectativas ali, né? Deixar muito claro quais são as etapas, né? Quando muitos jovens falam, mas qual é o meu plano de carreira? Né? Às vezes na entrevista já pergunta, mas qual é o plano de carreira? Isso há anos, né, acontece, mas hoje muito mais, porque às vezes em 6 meses eles já querem ser promovidos. Então, quanto mais contexto você dá para esse jovem, quanto mais você faz ele se sentir parte, valoriza esse jovem, eu acho que ajuda muito para que você tenha um equilíbrio, Sim, né? E ele sim. entenda a importância das outras gerações nesse mercado, né? Porque o repertório da pessoa que está mais tempo, que tem mais experiência, todas as experiências que ele já viveu, né? Algumas dificuldades, isso vai agregar muito. E aí esse jovem, quando passar por uma situação dessa, vai ser muito mais fácil para ele. Porque ele tem um mentor, que eu sempre falo que é muito bom, porque você acaba tendo mentores. Sim. Tanto quem é mais velho consegue aprender com os mais jovens, porque eu acho que todo mundo aprende. Eu aprendo sem sempre. Dúvida alguma. Como o mais jovem aprender com o mais velho. Eu acho que é muito importante essa mistura e vejo isso acontecendo em alguns lugares, tá? Cada vez mais. Essa mistura, sabe? De ter jovens ali que são mais imediatistas e que querem aquele crescimento rápido e alguém que vai tentar fazer as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade, vai se manter um pouquinho mais calmo ali em algumas situações, vai conseguir controlar alguns momentos mais tensos do trabalho, né? Sim, e o que torna aí esse equilíbrio traz uma certa um equilíbrio para essa balança, porque afinal de contas você não tem posição de liderança para todos os jovens que buscam e almejam desenvolvimento e crescimento. Exatamente. Uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a pessoa, o profissional tá lá e ele tá vendo o líder dele. Ele fala assim, mas para eu chegar e ser ele, ou ele tem que sair, ou a empresa tem que crescer muito. E eu não tô vendo isso acontecer. Então é melhor eu mudar de emprego. Sim. Então, como é que você alinha essas expectativas? Porque tem outras formas de você também crescer e não necessariamente assumir a posição dele, sim, né? Sim. Então, eu acho que essas conversas elas são muito importantes dentro de uma empresa, para que as pessoas entendam que onde ela está, o que ela precisa fazer para chegar numa etapa seguinte, né? E quais são as possibilidades e não uma única. A gente pode ter 3 possibilidades dentro da empresa. São caminhos. São caminhos. E assim, você pode ir para uma outra área, né? Você pode descobrir um outro talento que você não sabia antes. Então, assim, como mostrar essas possibilidades? Como eu tenho um filho de 15 anos, eu vejo também muito isso, que já é outra geração, né? E então, eu acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter e entender que todas as gerações têm os seus desafios, têm a sua fortaleza e sua fraqueza. Como é que a gente faz para trabalhar e que as fortalezas se complementem? Sim, eu acho que isso é fundamental. E tentar manter ali um equilíbrio de nem tanto como os jovens querem nessa rapidez, mas também não tão devagar como outras gerações querem, porque não vai adiantar, porque não vai atender a expectativa do jovem. E o mercado de trabalho, ele é muito dinâmico. É algo que aí, acompanhando e atendendo clientes de diversos segmentos em diversas localidades, são pontos bastante levantados. E, assim, as empresas que hoje não estão atentas
aos colaboradores, afinal de contas, é o principal ativo de uma empresa, são as pessoas. Exatamente. E as pessoas precisam de um acompanhamento, de um direcionamento para o desenvolvimento. Isso é um ponto realmente cruel aí que garante longa duração ou períodos mais curtos. Eu sempre falo, né, pros líderes, você precisa fazer alinhamento de expectativas sempre. Sempre. One-on-one, que são as conversas, Sim, né? sim. Elas precisam acontecer. Claro que tudo depende do tamanho do time, porque às vezes você não consegue fazer uma vez por mês, porque o time é muito grande. Mas você tem que ter uma rotina e o time tem que saber disso. Para que eles consigam administrar essa ansiedade, essa expectativa, porque eles sabem que vai ter essa conversa e vai ter clareza dos pontos que ele precisa melhorar. Sim. Recentemente eu fiz um trabalho na empresa que eu tô, que a gente chamou de trilha de carreira. Mas essa trilha de carreira, ela era um pouquinho diferente. Porque a gente, por conta dessa mudança de mercado, do mercado, né? A gente está vendo que o profissional também precisa mudar a sua atuação. E eles trabalhavam num formato e agora a gente precisa que eles trabalhem de outro. Como você mesmo diz, o que é mais valioso dentro de uma empresa são as pessoas. E a gente entende que aquelas pessoas, elas são muito importantes para o nosso negócio. Elas têm o valor da empresa. Sim. Elas acreditam. Sim. Elas construíram essa história. Então, o que a gente fez? A gente criou uma trilha para alinhar o que a gente espera desses profissionais. Com todas as skills e quais são as entregas em cada um. O quanto ele faz cada uma delas. Depois desse alinhamento, aí sim a gente consegue avaliar esses profissionais dentro desse novo job description. Tá. Porque até então, não seria justo. Porque eu nunca cobrei. Eu estou cobrando isso agora. Então, assim, a gente fez, todos elogiaram muito. Porque falaram, nunca vi isso aqui na empresa. Poxa, agora estou entendendo. Está muito claro para mim. Foi um trabalho muito difícil? Não foi. Era simplesmente colocar no papel o que a gente estava falando. Sim. E mostrar para as pessoas. O trabalho é, claro, marcar as reuniões, conversar com as pessoas, entender as expectativas. E é o que eu sempre falo. Você tem que olhar o que a empresa espera como estratégia, o que o profissional gostaria de fazer e o que a área que você está atuando, a conta que você está atuando, porque no segmento que eu estou hoje, né, de comunicação, são contas, te permite. Porque você só vai se desenvolver se aquilo de fato, se você tiver espaço para se desenvolver nisso. Se você quiser se desenvolver em algo que a conta não permite, vai demorar muito mais e você vai ficar frustrado. Então, assim, dentro das expectativas da empresa, dentro do que você quer para a sua carreira e a conta permite, como a gente consegue montar o seu plano de desenvolvimento? Sim, sim. E foi muito bom, assim, tá sendo muito bom, né? A gente agora vai fazer workshop para capacitação do time, e isso acontecendo com tudo, né, caminhando, né? Os clientes pedindo, tendo que fazer as entregas, mas tem que ser assim. Eu não vou trocar esses profissionais, porque eles são valiosos para a empresa. Então, por que não desenvolvê-los? Por que não mostrar a oportunidade que eles estão tendo aqui de se desenvolver, de crescer, de estar preparado para o mercado? Porque eu falo, não é só para a empresa. É para o mercado que a gente prepara as pessoas. E se a gente não tiver mais espaço para essas pessoas, elas vão embora. Sim, sem dúvida alguma. Faz parte. Faz parte, né? Então... Até dentro daquela máxima... qual é o custo de capacitar os colaboradores? Nossa, mas o custo é muito alto para capacitá-los. E se eles forem embora? Exato. E um cliente me fez essa pergunta. E aí a minha resposta em relação a isso, eu falei, olha, aí não é o problema. Ele ficou me olhando, ele falou, nossa, que audácia da sua parte dizer isso. Por quê? O problema é se eles ficarem. Que eles não terão a capacidade adequada para as entregas no nível que a empresa necessita. Exato. E aí? Impacta diretamente no seu negócio como CEO. Exato. Diretamente no resultado
qual é a representatividade que esta empresa tem perante o mercado, perante o segmento, perante a região, perante... Exatamente. E Então, é assim, além. e você não tem como obrigar as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem ou que elas não estão preparadas para fazer. Sim, Então, assim, é 50-50. A empresa, ela tem que te ajudar. Ela vai ter que te dar ferramenta, suporte para você se desenvolver. E você também tem que correr atrás. Mas tudo tem um limite, tem, com né? certeza. Então, esse é um trabalho que tá sendo muito bacana, assim. É a primeira vez que eu faço nesse formato. Como eu disse, a gente tem que se adaptar, tem que adaptar muito os modelos, né? Então, eu fiz essa adaptação hoje. E eu espero que a gente consiga aí atingir o objetivo de ter os profissionais preparados para essa mudança, para esse novo job description e brilhando muito como eles já brilham, mas agora com esse novo desafio. Excelente, excelente. E olhando até a questão da responsabilidade, no momento em que nós trabalhamos juntas, foi um momento aí há muitos anos atrás, mas onde o colaborador, ele tinha como ele responsabilizava a empresa como responsável pela carreira dele. Sim. Então, qualquer situação ou qualquer ponto que não acontecesse dentro da expectativa, o problema foi a empresa que não me proporcionou o desenvolvimento necessário ou que não me ofereceu oportunidade. E cada vez mais é um posicionamento que tem mudado e transformado o quanto que esse mindset está atrasado. E que nós precisamos trazer isso para o profissional, a sua carreira e responsabilidade sua. Exatamente. Assuma o protagonismo da sua carreira. Exatamente. Eu fiz um outro trabalho também numa outra empresa de comunicação, que eu liderei esse projeto até, que a gente falava, a carreira é sua. Só que eu precisava saber aonde você quer chegar. Então, quais são as suas aspirações? Porque aí eu vou ver como eu consigo te ajudar a chegar aonde você quer. Sim. Porque se você não falar, eu não tenho como te ajudar. E se eu não sei e você vai embora, eu vou perder também. E se eu sei e eu não vou conseguir te atender, eu vou me preparar, porque um dia você vai embora. Então ninguém sai perdendo com isso. Com certeza. Então eu acredito muito nisso. Eu fiz muito minha carreira assim, né, Lu? Eu sempre fui muito atrás do que eu quis. Eu não esperei alguém me desenvolver ou me dar os treinamentos. Eu fui atrás e vou até hoje. Estudo muito, tô sempre envolvida em eventos, porque eu acho que isso ajuda muito. E tem que ser assim, porque não tem como a empresa te preparar. A empresa pode te ajudar no seu desenvolvimento. Com certeza. Mas ele é seu. É você que sabe onde você quer chegar. Com certeza. E é uma necessidade que ela não deve morrer nunca, né? Sim. Afinal de contas, nós temos o aumento da expectativa de vida, um Exato. mercado extremamente acelerado aí com todas essas transformações, mudanças. Exato. E a capacidade de aprender, desaprender e reaprender tem que estar aí extremamente forte o tempo todo. Inclusive ressignificar as coisas, né? Absurdo, absurdo. Acho que um ponto, e até dentro disso, o que me trouxe muito para um outro universo foi a partir do momento que eu fui mãe. Assim, aquilo me acendeu uma luz, assim, que, peraí, eu preciso reorganizar o que é prioridade para mim. Porque eu tenho hoje um bebê que é totalmente dependente. Como que eu vou me reorganizar para cuidar desse bebê que foi tão amado e que é tão amado e desejado? É isso mesmo. E eu acho que os nossos valores, eles mudam também, né? Nesse momento, né? Muito. Acho que tem fases da nossa vida que a gente vai mudando, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um colega e ele tá apaixonado, né? E você vê a mudança. E eu falei, nossa, como muda, né? A nossa vida, o valor que a gente dá para algumas coisas. Nossa, absurdo. Então, isso é super importante. E filho, para mim, é um divisor de águas, com certeza, né? Com certeza. Porque você começa a valorizar coisas que você não valorizava antes, né? Que você nem olhava para isso.
E hoje, minha família é acima de tudo. Uma pandemia também mudou muito a nossa vida, né? Sim, chacoalhou todas as estruturas possíveis e impossíveis foram Exatamente, abaladas. exatamente. Mas isso que é bom, né? Porque a gente vai mudando, vai se Com adaptando certeza, com e a certeza. vida não para, né? Você continua. É. Sempre digo que a vida é movimento e a gente precisa diariamente fazer acontecer. É isso aí, é isso aí. Diariamente é acordar e ter motivação suficiente para conquistar novos objetivos naquele dia. E Exato. dia a dia construir essa jornada, que na verdade, olhando para mim, eu espero que e digo muito, completei 40 anos recentemente, e a minha expectativa é que eu só tenha completado meu 1/3, meu primeiro terço. E como que será a Lucila nos próximos 2/3, olhando para a carreira? Onde eu quero chegar? É, Afinal de contas, não, eu quero mais. Eu almejo mais. A Emprego já é uma consultoria que tem mais de 6 anos no mercado e não parou por aí. Na verdade, tá só começando, sim, com certeza. sabe? Eu falo que é uma criança que tá em idade escolar ainda, na infância. E tem muito para fazer acontecer. E eu lembro muito bem você falando isso, quero mais. Você falava isso quando a gente trabalhou junto. É, Eu quero é. mais. Né? Você ter largado a enfermagem, começar de novo, você é, já era mais velha naquela Sim, época, sim. começando de novo, e não era comum, né? Hoje tá mais comum, mas não era comum. E você sempre quer mais. E eu acho que isso é super importante, que é o que você falou. É você acordar e olhar e falar, não, pera, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Porque se a gente acordar e não conseguir imaginar o que mais eu quero, perde a graça. Perde, Você perde. precisa disso para Sem viver, dúvida, sem né? dúvida. E, enfim, então eu acho que é fundamental. E eu acho que você falou quero mais e você continua querendo cada vez mais e conquistando tudo que você quer. Então eu também fico muito feliz de ver aí toda a sua história, a história da consultoria, né? Tudo que você fez, muito bacana. E a gente ter permanecido esse contato, né? Com certeza, com certeza. Eu falo que nós precisamos nos rodear de pessoas que nos façam e nos agreguem conteúdo, desenvolvimento, que nos tragam energias e situações É, favoráveis para isso. E é. assim, esteja do lado de pessoas muito boas. E eu acho que, graças a Deus, né? Se eu olho toda a minha trajetória, eu conheci pessoas incríveis que eu tenho contato até hoje. Claro que diminui o contato, porque a nossa Sim, vida é aquela sim. loucura, depois que tem filho e tal. Mas assim, eu tenho contato de todas as experiências que eu tive até hoje, né? Algumas não dá pra. Claro. Outras a gente vê que foi passageiro e tá tudo bem, né? Então, isso é muito bom também. E eu espero que continue assim por muitos e muitos anos, porque eu espero ainda poder contribuir muito em muitas empresas e com muitas pessoas, porque assim, o que eu mais gosto é de ver as pessoas se desenvolvendo, felizes, crescendo. Como é bom quando eu vejo que eu contratei um estagiário e hoje ele é gerente ou diretor de algum lugar. Nossa, Eu fico muito feliz. muito gratificante. Eu contratei, foi meu estagiário. Eu fico muito feliz. Então, isso é muito bom. Fico muito, 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 muito feliz mesmo. Eu acho que olhar para as oportunidades que a vida nos dá, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Quais que são os valores fundamentais para que você, na sua opinião, aí para garantir eficiência e competitividade frente às entregas dentro do segmento de comunicação? Inovação e criatividade não tem jeito. Tem que ser alguém que seja muito criativo e busque sempre inovação, principalmente agora com inteligência artificial. Sim, Não tem como. No nosso segmento, inteligência artificial é fundamental. Porque hoje ela está agilizando muitas entregas. sim, E é o que eu falo. Eu não acredito que ela vai substituir o ser humano. Mas eu acredito que ela contribui muito. Para mim, eu uso, tá? Bastante. com certeza. E Eu ela uso contribui. demais.
Porque, assim, ela facilita alguns trabalhos que eu não preciso mais perder tempo. Eu posso trabalhar só na inteligência de determinada coisa. Então, assim, e eu acredito que isso também para qualquer profissional desse segmento. Flexibilidade, tem que ser muito flexível, porque as coisas mudam muito rápido, né? É o que eu disse. As pessoas tinham um job description, tinham uma entrega. Mudou o mercado, o cliente está querendo um outro tipo de entrega, vai ser esse profissional. Então, ele tem que ser muito flexível, Sim. né? Eu acho que resiliência, como qualquer outro lugar, mas não tem jeito, resiliência. E talento, como criativo, não tem jeito. Tem que ter algum talento, né? Se for no digital, que seja na tecnologia, como quando a gente fala alguém de BI, você tem que ter um talento. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Tem cursos que não ensinam isso, né? Você vê, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu falei, meu Deus do céu, como que consegue fazer um trabalho desse? Super jovem. Não foi a faculdade que ensinou. É o talento desse profissional. E isso também, quando você está falando de um diretor de arte, um redator, um diretor de conteúdo, né? Então, assim, a formação ela ajuda muito, mas tem que ter o talento. Então, isso é fundamental ali, quando você está buscando um profissional. Que quando eu digo que isso é um valor, é porque não deixa de ser um valor. Uma pessoa que trabalha com arte é valor. Com certeza. Então, é nesse sentido que eu digo. Sim. Eu não tenho esse valor. Eu não consigo trabalhar com arte. Mas eu tenho outros. Então, assim, isso eu acho que é fundamental para esse segmento. Excelente. Na sua opinião, como que a liderança do segmento garante assertividade na comunicação? Se puder dar exemplos. Primeira coisa foi o que eu falei das rotinas. Sim. Com o time, né? De alinhamentos de expectativas. Dentro de um ambiente transparente? Dentro de um ambiente muita transparência. Muita transparência. O líder, ele tem que entender que ele não vai agradar a todos. E tudo bem. Porque o líder, ele não tá aqui para ser bonzinho. Sim. E sim para fazer um bom trabalho. Nem sempre eu, como mãe, sou boazinha com meu filho. Porque eu quero o melhor para ele. E é isso que eu sempre falo para os líderes. E quando eu falo da comunicação transparente, Lu, é assim. Se você é questionado, ou perguntado, ou solicitado por alguma situação, você tem que falar sim e quando, e não o porquê. Porque se você falar, tá bom, vou ver, você criou uma expectativa. Sim. Se você não voltar com esse assunto, você vai perdendo credibilidade. Então, eu sempre falo isso para eles. Fundamental, alinhamento de expectativas, clareza na comunicação e transparência. E a transparência é nesse sentido de tipo, se eu não posso, eu não vou dizer vou ver. Eu não vou conseguir fazer isso por esse motivo. Então, para mim, isso é fundamental. E, claro, a avaliação de performance também tem que acontecer. Não adianta eu ter um one-on-one para fazer os alinhamentos de expectativas, ficar sempre tendo uma comunicação muito transparente e não falar sobre o desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, outra coisa, ter muita empatia, ouvir, escutativa, entender as dificuldades das pessoas, às vezes até do lado pessoal. Sim. Porque isso impacta, sim, né? E mostrar que o líder, eu sempre falo, ele é vulnerável. Eu falo, gente, não é super-herói. Você é líder, mas você não tem que saber tudo. E você não tem que ter todas as respostas. Tá tudo bem. Não é porque você é líder que você tem que saber tudo. Mas você tem que mostrar isso pro seu time. Alinhe essas expectativas com o seu time também. De que você não vai resolver todos os problemas. E que você também é um ser humano e às vezes você também não vai estar bem. Então, eu acho que isso ajuda muito a minimizar alguns problemas em relação à comunicação do líder com o liderado. Excelente. Qual que é o papel do RH junto a essa liderança e até olhando o nível de senioridade da liderança que você tem hoje? Olha, primeira coisa, você tem que ser muito parceiro da liderança. Você tem que criar uma boa relação, tem que ter conexão com esses líderes. Até para você entender como ele se comporta.
para você poder ajudá-lo com o time dele. Sim. Outra coisa, quem tem que estar empoderado, quem tem que ter credibilidade com o seu time são os líderes. Mas o profissional de recursos humanos, ele tem que ajudar esse líder. Eu não posso fazer o papel de um líder. Eu tenho que dar suporte, eu tenho que trazer ferramentas boas, melhores práticas para que o líder faça o seu trabalho da melhor forma. Eu não sou a protagonista disso. E então é a forma que eu sempre atuei com a liderança. E eu fico muito feliz quando eu escuto algum liderado dizendo que melhorou a relação com o seu líder, que conseguiu tal coisa com o líder. E tudo bem que não vai falar que sou eu, porque não sou eu, não. Sim, sim. Foi o líder, mas ele ouviu os meus conselhos. Então, assim, isso para mim é fundamental para ter uma boa atuação como recursos humanos. E, claro, ele entender que eu sou um parceiro estratégico para o negócio. Não adianta me envolver quando tem o problema. Vamos desde o início para a gente não ter o problema. Porque quando você tem um problema, você já tem o desgaste. Sim. E então acho que é fundamental isso. E graças a Deus, em todos os lugares que eu atuei, alguns, claro que eu tive dificuldade, mas outros conseguiram entender. E eu recebo bons feedbacks nesse sentido. Excelente. E como que você, na sua opinião, consegue garantir assertividade a cada problema ou situação aí delicada que surge pelo caminho, até se tratando aí do segmento de comunicação, que é um segmento que não para nunca? Não garanto nunca. Eu acho que é muito difícil a gente garantir, porque tem várias interferências, né? Mas o que eu sempre tento fazer é, primeira coisa, você tem que ter um diagnóstico. E o diagnóstico, você tem que ter dados para qualquer tipo de problema. Você tem que ter 2 lados. Sim. Não dá para você olhar um lado só. Ser muito imparcial. Depois que você tem um diagnóstico, você tem que checar se de fato, pode ser através de entrevistas, conversas, você vai ter que de fato checar isso. Para você montar um plano de ação, você acompanhar esse plano de ação e você fazer melhorias contínuas. Então, assim, é uma forma que eu acredito. Garantir? Não. Então, vamos pegar um exemplo. Pesquisa de clima. Sim. Eu posso ter um resultado que não foi muito bom na pesquisa de clima. Mas eu não posso levar só esse dado como 100% verdadeiro. Eu tenho que ter conversas, eu tenho que ter mais dados, eu preciso falar com mais pessoas, entender o momento da empresa para ver por que o resultado foi assim. Para depois eu poder montar um plano de ação e acompanhar para ver se isso de fato deu certo. Essa é uma forma que eu acredito que a gente consiga ser mais assertivo na tomada de decisão. Quando surge algum problema. Claro que às vezes é muito rápido o problema e não dá para fazer tudo isso. Sim. Mas... E eu acho que uma coisa que ajuda muito é você sempre manter a calma no caos. E isso eu acho que eu geralmente consigo, para você não agir na emoção, né? Então, respirar, calma, peraí, vamos lá. Só que só com o tempo a gente vai ganhando, claro, né? São horas de voo. Horas de voo. No começo não era bem assim, entendeu? Então, mas hoje eu sou muito mais tranquila para lidar com qualquer situação. E olha que eu vou te falar que hoje em dia estou vivendo situações que eu nunca tinha vivido. Então, assim, como a gente falou, tem muito ainda pra gente percorrer esse caminho, né? Faltam 2/3 ainda. Porque com certeza. Temos quase a mesma idade, eu estou um pouquinho mais velho. E então acho que ainda vou viver muitas experiências boas e ruins, mas todas com aprendizado. Com certeza. E você entende que, por exemplo, existe a possibilidade de estabelecer planos de contingência para situações que aconteçam, aí eventuais problemas ou situações desafiadoras que aconteçam, para que consiga minimizar o impacto? Sim, eu acho que sempre. Não, sempre não, quase sempre. Porque às vezes a gente consegue minimamente já identificar que vai ter um problema. Eu acho que quando acontece um problema que você não está imaginando, não. Mas assim, plano de contingência
é uma coisa que eu sempre falo pro time. Sempre que a gente faz algo, a gente tem que ter plano A, B e C. Não dá pra seguir só num plano. E tá tudo bem também, gente. Sim. Porque às vezes o plano A vai dar errado, o B também, e que bom que a gente tem o C. Então, pra mim, o plano de contingência, ele é extremamente necessário em tudo. Quando a gente tá falando de pessoas, não tem como. Porque você não sabe o que isso pode... Qual o impacto que isso... Às vezes você até imagina, mas você pode imaginar de uma forma e ele acontece de outra. Né? Então, vamos supor, temos que fazer um desligamento porque perdemos uma conta. Qual vai ser o plano de contingência? Como a gente vai cuidar dessas pessoas? Porque elas vão ficar inseguras. Não é só quem tá saindo e quem ficou. Como a gente vai cuidar? Sim. Como a gente vai comunicar? Principalmente a comunicação. Então, assim, outra situação, uma transformação cultural, que eu já vivi algumas vezes, tem impacto. Talvez a gente vai ter profissionais que são talentosos e que a gente gosta muito, mas que não dá mais para continuar. Então, qual vai ser o plano de contingência? Então, eu acho que sim, é importante e a gente precisa fazer sempre. São momentos bastante desafiadores, né? Sim. Mas que são, e até por conta desse dinamismo de segmento, mercado, são cada vez mais presentes, né? Cada no vez dia a dia. mais, cada vez mais. Bem desafiadores, mas assim, eu gosto. Eu falo que o bichinho da comunicação me picou e agora eu não consigo mais sair, entendeu? Porque eu gosto dessa velocidade. Já fiz várias fusões, né? E fusão é confusão, né? É. Então eu falo, só pode. E desde a indústria, né? Porque quando eu tava na indústria, foram 4 empresas, né? Eu nem imaginava que seria isso a minha história. Sim. E depois, em todos os lugares, sempre alguma... Ou fusão, aquisição... sempre tem Um processo de transformação algum aí desafio. gigante. Que tem a transformação cultural, Sim, sempre. o tempo todo. O tempo todo. É a área de recursos humanos saindo ali do operacional e se Exato. tornando protagonista Exatamente, em exatamente. todo esse processo. Exatamente. Quero muito te agradecer, muito obrigada pela troca e por todos os insights que você trouxe. É um prazer, assim, gigante tê-la aqui. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou aí durante esse 14º episódio do Pod Emprego, muito obrigada. Aproveite para se inscrever, curtir e compartilhar este episódio. Fique atento, em breve o 15º episódio. Até mais.